Vamos lá. Leoninos. Para quem esteve doente ou resfriado ou aborrecido por alguma razão, a carta mostra que as coisas estão começando a voltar ao normal, existem assim alegrias vindo. A estrela, ela é uma carta muito linda e ela começa a brilhar, né? E ela traz as coisas acontecendo de uma forma lenta, mas progressiva. E aí ele diz assim: existe uma preocupação sua em tomar a rédea da sua vida, em aprender a dominar a angústia e medo, mas ele fala também que é uma luta interna e a sua preocupação é assim, é como se você fosse uma pessoa muito responsável e que você o tempo todo acha que é muito difícil você carregar esse peso. Mas a carta diz assim: fica tranquilo, leva mais leve as coisas vão acontecendo no ritmo que tem que acontecer. E aí, quando a gente fala em dinheiro e também em valores, a carta mostra que você, assim, ainda está bastante reservado, bastante quieto, mas você já pensa na satisfação da vida em ter um amor de amizade, um amor agradável, né? E você aparece também a figura de uma pessoa mais jovem, uma pessoa alegre, uma pessoa de bem com a vida, sabe? A sensação que você tem é que é uma pessoa que como é que eu posso dizer? Que ela é animada, que ela é divertida. E aí, isso contrapõe com a sua sensação de estar muito sozinho, de medo de se arriscar. Mas essa carta é muito bonita porque ela diz assim: atrás do medo sempre tem uma porta aberta e uma coisa bonita que vai chegar. E se a gente estiver falando daí de questões de dinheiro, essa carta normalmente ela indica uma entrada de um dinheiro ou o recebimento de um dinheiro que você nem imaginava mais, que você não estava esperando por ele, tá? Na casa seguinte é a casa do seu meio ambiente e tal, e ela diz assim: presta atenção porque não é um momento muito favorável para as relações com irmãos, né, ou parentes próximos, normalmente aborrecimentos, palavras ríspidas. E ele diz assim: é como se alguma coisa acontecesse para que você se libertasse dessas situações que te chateiam, que te incomodam. E ao mesmo tempo ela é um alerta para você tomar cuidado para não sofrer um acidente. Eu diria tipo assim, quebrar um braço, quebrar uma perna, sabe? Um acidente bobo do dia a dia. Porque numa viagem pode ser um acidente também, mas como ninguém está viajando muito, né? Eu nem diria que é por aí a história. Mas é mais prestar atenção. E ele fala assim também, que você pode ter aborrecimentos com filhos, se você tiver filhos, ou com pessoas mais imaturas e inconsequentes, e que isso vai trazer uma certa chateação para você. No seu eu, na sua casa, né, fala assim: existe a possibilidade de uma pessoa mais jovem que venha a frequentar a sua casa. Ele fala que é uma pessoa que vai te animar, que vai fazer você ficar mais... Sabe quando alguém vem fazer uma visita e que eu fico muito animado com essa visita, e aí eu preparo um jantar, e aí a gente tem uma conversa agradável? É por aí, é alguém que vai frequentar a sua casa e que vai te deixar animado, alegre, feliz. É uma situação que você vai examinar antes de fazer, porque você está num momento assim de muita cautela, de muita preocupação. É uma luta interna mesmo que aparece na primeira carta, mas ela mostra também que é um momento de renascimento. Então é um momento
em que você vai ficar muito feliz. E é engraçado porque a carta que faz no eixo, ela é exatamente da não ação. Então eu diria assim, algo vem e aí você vai tomar coragem, você vai sarar, se recuperar ou se animar para poder viver essa nova etapa. Ainda aparece no seu inconsciente uma tristeza, uma chateação, preocupação com situações do seu passado. Essas preocupações com filho ou com alguém que vá incomodar por... Sabe quando existe uma pessoa próxima da gente que não pensa nas atitudes e aí isso acaba respingando na gente? E essa é a sua luta interna, tá? A vontade de simplesmente romper com o passado. Mas se eu estiver falando de um filho, por exemplo, você não pode simplesmente romper, né? Você vai acabar tendo que acomodar. E a carta que chega aqui agora diz assim, o astral está te dando equilíbrio físico e equilíbrio emocional para que você possa lidar com uma situação dessa. Na verdade, é um alerta, porque o tarô, ele não é uma coisa assim que você não possa modificar, mas é um alerta para que você possa se preparar para situações desagradáveis e aí você consegue driblar, você consegue contornar, tá? No seu dia a dia, né, inclusive no seu próprio trabalho, ele mostra um novo início, então você vai estar mais animado com as situações que você tem, com as habilidades que você vai utilizar no seu dia a dia. Ele mostra uma necessidade de independência e uma necessidade de você não sofrer mais com as situações. E ele fala que no seu dia a dia você vai meio que assim, sabe quando você vai deixar de se relacionar com algumas pessoas ou alguns amigos que você vai ver, não tem nada a ver comigo mais, então eu nem vou dar bola mais, essa é a ideia, tá? Por quê? A carta fala também que ou você, no seu relacionamento, vai ter uma satisfação e uma nova forma de vivenciar, ou para as pessoas que estão sozinhas, entra um novo amor, alguém que vai ser alegre, animado e vai frequentar a sua casa. Ele diz assim, um novo amor, a necessidade de mudar, toda aquela desilusão do passado fica no passado. E outra vez mostra, olha, um novo início com proteção espiritual. Essa é uma carta muito linda, que ela mostra que é um novo amor ou uma nova associação, porque aqui a gente também pode estar falando, sei lá, você quer abrir um negócio e aí você conhece uma pessoa, um sócio, e aí isso vai ter uma aliança bastante favorável, onde você vai poder lidar melhor com as situações. É uma carta do sol que brilha, que traz coisa boa. Na carta da transformação, ele diz assim, para de ser tão crítico consigo próprio, né? Faça suas escolhas sem ser tão rígido, né? Melhore um pouco essa flexibilidade. E aí ele diz assim, existe a proteção de uma pessoa madura, é uma pessoa assim, um amigo fiel, ou um próprio pai para quem tem pai, ou um chefe que cuide de você, mas é assim, é alguém que vai te ajudar a fazer essa transformação, meio que vai ser um estupim para essa transformação. E aí você pode ter contato com o estrangeiro ou com pessoas estrangeiras. Existe aqui uma expansão financeira, uma melhoria no trabalho, apesar do medo, das ansiedades que todos estamos vivendo. No caso do leonino, ele vai construir algo, é como se... Eu vou dar um exemplo. Se for uma pessoa que faça uma sociedade com alguém, essa sociedade começa a melhorar e aí ele acaba construindo algo e aí esse medo e essa ansiedade se dissipam. Né? Se for um relacionamento, pode vir a acrescentar uma energia nova.
No caso de como eu me apresento no exterior, a minha vida profissional mostra que vai ter assim, é um renascimento, é um momento que eu vou estar mais animado, que eu vou me empolgar com as coisas. E aí o que antes eu me sentia preso e restrito, agora eu vejo que pode ter um grande prazer nessa vida, que existe uma coisa que é assim, todas as minhas ações têm um reflexo. E esse é o momento onde eu vou colher esses frutos. E aí eu vou poder perceber que no futuro, a médio e longo prazo, eu vou ter uma tranquilidade maior, como é que eu posso dizer? Uma autoridade na minha própria vida, onde eu vou ter dinheiro suficiente, estabilidade suficiente, eu vou conseguir tomar decisões e vou conseguir criar uma estrutura interna e refazer todo esse processo que a gente está vivendo de dificuldade. No inconsciente, a carta te alerta a você não ficar remoendo situações do passado, principalmente quando que ela faz o eixo aqui com um mago, que é um novo início, coisas novas. Então, deixa o passado para trás, esqueça essas situações. Para em ficar o tempo todo ouvindo o que os outros estão pensando, o que os outros vão falar, e veja o seu lado. E ele diz aqui também que existe uma preocupação com uma situação que possa envolver um advogado. Então, basicamente o que a carta está dizendo para você é o seguinte: esquece o passado, viva o presente e se programe para uma abertura nova que vai ter na sua vida, ou é um novo negócio, uma nova sociedade, ou é um novo amor, onde você vai poder fazer planos e você vai poder tirar de tudo isso um grande aprendizado.